Pessoal, passei rapidinho aqui para gravar esse vídeo para vocês. Hoje a gente mostrou uma reportagem do menino Arthur, que precisa de um medicamento e o medicamento custa aí de 10 a 12 milhões de reais. Ele sofre de AME, que é atrofia muscular espinhal. E aí, se você não tem uma estrutura governamental para bancar isso, a vida dessa criança fica nas mãos dos pais, que precisam em 4 meses, porque ele tem um período para receber essa medicação. Se ele não receber essa medicação nos próximos 4 meses, o medicamento não faz efeito. Como é que a família consegue 12 milhões? Eu fico pensando, vou colocar aqui o endereço dele, do Instagram, do Arthur, que a família dele consiga, que a família dele realmente vença essa barreira, consiga levantar. Eles fizeram ali uma vaquinha, tudo. Fala, excelência! Não tô falando com você não, nobre deputado, nobre senador. Tô falando com você, nosso ouvinte, nosso espectador, a nossa querida audiência que sempre de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã, tá aqui conosco no Morning Show. Tá na área, no rádio, no YouTube e na Panflix. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Adriles, tudo certo? Bom dia, majestade Paulo Matias. Vamos lá para a realeza da população para se fazer ouvidos, nossas excelências. Vamos nessa então. Fala, Vini, tudo tranquilo? Fala, Paulo Matias, tudo certo? Você sabe que o nosso lema aqui é que o próximo programa é sempre o melhor, né? Então ontem o programa bombou de audiência, mas tenho certeza que hoje vai ser melhor ainda. Boa, Vini, é isso aí. Fala, meu intelectual favorito, meu amigo João Pinheiro, tudo bem? Esse é o tal do Mula. Tem muita gente que tem dó do Mula. Bom dia, excelências, meus colegas excelências e excelência o ouvinte também. Bom dia para todos. E aí, Paulinha, tudo bem, querida? Como é que estão as coisas? Conta pra gente qual que é a hashtag de hoje pro povo participar. Olha, hoje uma hashtag assim positiva pra gente pensar naquele momento depois da vacina. A hashtag é depois da vacina eu, e aí você pode colocar em prática os seus sonhos, entendeu? Pode contar o que é que você vai fazer depois dessa vacina, não sei se dessa russa, se vocês vão tomar, se a gente vai tomar, como é que vai ser. Mas a ideia é pensar positivo nesse futuro com vacina. Então a hashtag é depois da vacina eu, e vocês podem comentar também os assuntos aqui do Morning Show. Boa, Paulinha. Depois da vacina eu, então é a nossa hashtag. Paulinha, uma curiosidade minha aqui, fiquei muito preocupado com você ontem. Falou com o seu vizinho sobre a obra? Olha, eu falei, não adiantou nada, tá uma obra agora que começa às 10. É bem na hora do programa que eles marcaram que começa, entendeu? E já começou aqui. Talvez vocês compartilhem comigo desse grande momento, obra na minha casa. Vai ser muito bom. Muito bem. Gente, vamos abrir o programa de hoje, então. A gente vai bater mais um papo sobre vários assuntos que são do interesse de vocês, porque eu vou contar uma coisa agora. Eu nunca vi um medicamento gerar tanta polêmica, tanta divergência e tanta torcida, seja contra, a favor, como a tal da hidroxicloroquina que o Adriles toma. Dessa vez, um vídeo com uma médica defendendo o uso da droga para pacientes com coronavírus viralizou e foi compartilhado nada mais, nada menos do que por Donald Trump e até a Madonna. Paulinha, o que essa médica fala nesse vídeo? Gente, a Madonna é cloroquiner, quem diria? Bolsominion! Essa mulher, exatamente, essa mulher da extrema-direita, essa mulher seguidora de Damares, enfim, não sei. Foi meio confuso isso, até para os fãs da Madonna. Muita gente queria que ela dissesse que ela foi hackeada, que não foi ela que postou esse vídeo. A gente está assistindo aqui algumas cenas com a médica Stella Emanuel, onde ela explica que ela tem um kit Covid, que tem a hidroxicloroquina, mais uns medicamentos, que eu nem vou falar aqui, né, porque afinal não sou médica, mas que ela dá isso para os pacientes, que os pacientes ficam todos curados, que é paciente com diabetes, com asma, com não sei o quê, e que não dá problema nenhum, e que existe a cura para coronavírus, gente. A gente tá muito desinformado. A cura é esse kit aí, que as pessoas não precisam nem usar máscara, entendeu? Que tá tudo bem e que é, na verdade, uma guerra de interesse com o quê? Com o pessoal que quer criar vacina. Então, tipo, seria ali uma briga das farmacêuticas e que por isso ninguém conta que já tem cura
a Covid-19. Gente, não preciso dizer que não tem cura para a Covid-19, tem pessoas recuperadas. A hidroxicloroquina é aquela polêmica que a gente já discutiu inúmeras vezes aqui no Morning Show, mas que vem sendo descartada como uma possibilidade no tratamento do coronavírus. E aí o que espantou foi isso, né? O filho do Trump publicou, o Trump replicou, aí a Madonna também publicou e as redes sociais foram lá e colocaram aquele sinal de fake news em cima, tá vendo? Aí é o print da Madonna, porque depois ela tirou essa publicação, não tá mais lá no feed dela. Mas o print, amigos, é eterno, né? E ali a Madonna disse, algumas pessoas não querem ouvir a verdade, especialmente as que lucram com a longa busca pela vacina. Então ela diz que a cura para a Covid-19 está disponível há meses. Então ela acreditava mesmo nessa médica. Uma médica, queridos, que já se envolveu em várias outras polêmicas, é bom dizer. Porque além de médica, ela é meio líder de uma igreja que acredita em coisas meio esquisitas, como um negócio de alien, DNA alienígena, entendeu? É uma tal, procurem depois, de Ministérios do Poder de Fogo. Então, por exemplo, ela acredita que manter relações íntimas com espíritos atormentadores é causa de problemas ginecológicos, abortos e impotência, entre outras crendices, vamos chamar assim. Então, essa foi a médica que defendeu a cloroquina, que foi publicada por Madonna Trump e pelo filho de Trump, e que também foi censurada, vocês acham? Pelas redes sociais? Paulinha, mas aquela o vídeo... ou não? Foi bom. Uma pergunta, o vídeo fala explicitamente que a cloroquina é uma cura? Eu não vi essa parte. Tem várias versões desse vídeo, viu, Adriles? É bom dar uma olhada, porque tem várias versões. Mas se você for no boatos.org e fez a apuração mais profunda a respeito de todos os vídeos que foram enviados para eles... o vídeo sumiu. Então, exatamente, porque ele vem sendo censurado por todos os lugares onde ele é postado. Então, tive bastante dificuldade, inclusive, para encontrar uma dessas versões, mas são várias, porque foi uma entrevista coletiva que foi picotada, tem até legendado em português, como vocês puderam ver, mas as plataformas, elas vêm derrubando esses vídeos quando publicados. Então, deixa eu colocar esse tema aqui em debate. O Adriles, nós temos essa situação aí desse vídeo. Eu queria fazer duas pontuações diferentes. A primeira, a mulher é médica, certo? Ela é médica, então ela é formada para isso, então independente se você concorda ou não com ela é médica. Segundo, não há nenhuma comprovação científica nem que a cloroquina dá certo e nem que a cloroquina não dá certo. Há uma discussão na área da medicina em relação a isso. É uma inconclusão. Há uma escuridão em relação a isso. E aí o ponto é, não podemos propagar uma medicação que não tem comprovação. Ok, até aí tudo bem. Agora, o que o Twitter vai lá e faz? O Twitter, ele suspende a conta do filho do presidente americano por ter compartilhado um vídeo desse. A minha pergunta é muito simples. É certa essa suspensão? Não, é errada, é equivocada, é absurdamente equivocada. O cheiro é de censura política, porque é um remédio defendido por políticos de direita do mundo. Vide Bolsonaro, vide Donald Trump. A questão que eu coloco muito séria é o seguinte: e se for uma propaganda de curandeirismo, o que não é o caso, era uma comissão de médicos, você pode contestar o princípio desses médicos, o caráter desses médicos. Eu não vi ela falando ostensivamente que a cloroquina era uma cura, que era um coquetel, azitromicina, cloroquina. Isso é predicado pelo Dr. Zé Balos, que já veio aqui na Jovem Pan. Esse remédio já foi tomado pelo Roberto Calil, pelo Davi Wipe, dois dos maiores infectologistas do país, que tiveram, se não tiveram bons resultados devido à cloroquina, não tiveram nenhum tipo de efeito colateral. Esse remédio foi tomado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mais uma vez, se não teve nenhum tipo de cura consagrada pela cloroquina demonstrada, não teve nenhum tipo de efeito colateral até o momento. Ou seja, é um remédio que já foi predicado pela Rede Globo como profilaxia ao Zika vírus em grávidas. Ele é recomendado constantemente como profilaxia contra a malária na Amazônia, na Índia. A questão que se coloca eu volto à questão do próprio curandeirismo. Há ministro do Supremo Tribunal Federal que já foi se tratar com João de Deus e fazia propaganda explícita do João de Deus. Então, qual é o problema de se fazer propaganda de um remédio cuja eficácia
não tem ainda comprovação, mas que não faz, eventualmente, se já restou comprovado, nenhum mal terrível. Eventualmente, claro que há efeitos colaterais na cloroquina, se tomada de maneira irresponsável e sem prescrição médica. Mas ninguém está fazendo propaganda da cloroquina, pelo menos ninguém minimamente responsável, sem prescrição médica e sem orientação médica. A questão que se coloca é por que demonizar tanto um remédio cujo efeito ainda não é completamente atestado, mas cujo mal ainda não pode ser comprovado também. Eu não entendo. Só pode ser uma censura política de demonizar o remédio porque Donald Trump e Bolsonaro o defendem. Agora, meu intelectual, eu tava pensando aqui, né? O Bolsonaro, na semana passada, levantou a cloroquina como se fosse o Simba do Rei Leão, né? Todo mundo lembra dessa foto. A hóstia consagrada. Ou ele apresentando... a Ema. Ou ele apresentando a cloroquina para Ema, né? O filho do presidente Donald Trump compartilhou um vídeo de uma médica e foi suspenso. Significa que o Bolsonaro vai ter a conta dele do Twitter também suspensa ou são pesos e medidas diferentes que a plataforma está adotando? Olha, Paulo, eu não sei como é que se compara esse vídeo promovendo a cloroquina e o Bolsonaro dando cloroquina para uma Ema. Eu não sei como é que o Twitter vai avaliar essas diferentes ações. Agora, uma coisa é fato, essas empresas, elas estão percebendo que elas têm alguma responsabilidade no debate público. A gente está no meio de uma pandemia, a gente vê vídeos sendo compartilhados alegando que existe uma cura milagrosa para a doença. Lembrando que, por exemplo, o deputado estadual Gil Viana, do PSL, que infelizmente faleceu, tomou cloroquina também. Não, essa ideia de que é uma cura milagrosa, isso está fora, não é, porque pessoas que morreram também tomaram. Então, promove-se isso. Não é verdade que é só políticos de direita. Sabe o que faz o político defender a cloroquina? Ser um populista. Ô, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu só te fazer uma pergunta, vamos lá. Então, seria irresponsabilidade uma pessoa propagar e incentivar o uso da cloroquina, sendo que não há nenhum tipo de comprovação científica que ela venha a surtir efeito. Agora, eu te faço uma pergunta inversa. Existem vários vídeos na internet de gente dizendo o seguinte: não tomem cloroquina porque ela mata, porque tem efeitos colaterais, etc, etc. Mas também não há a mesma comprovação científica se a gente pensar da maneira contrária. Essas pessoas que estão fazendo isso e que propagam esse tipo de informação, não estão cometendo o mesmo pênalti, a mesma infração de uma pessoa que esteja fazendo essa publicidade sem nenhuma comprovação científica? Não é errado os dois lados? Porque só é errado dizer que a cloroquina dá certo e as pessoas que propagam que ela não dá certo, que não tem também a comprovação disso, ninguém fala nada. Primeiro, pelo que eu tenho acompanhado como um leigo, não acompanho muito de perto, mas me parece que está começando a ter uma preponderância de estudos mostrando que não tem efeitos muito relevantes a cloroquina, não. Me parece que a preponderância da evidência está caminhando mais para esse lado. Não é comprovado, mas está pesando mais para esse lado aí. Uma coisa é uma discussão acerca de se tem ou não efeito um remédio. E aí eu acho que tem que ser totalmente livre. Se as pessoas estão apresentando argumentos e tudo, totalmente livre. Agora, se peças usadas como propaganda para distribuição de algo que é um risco, porque veja, se o remédio está sendo vendido, se o remédio ele não tem efeito, está sendo vendido como uma cura milagrosa, isso leva as pessoas que acreditam nisso a não tomarem as precauções necessárias que precisam ser tomadas para a gente controlar o alastramento da pandemia. É muito mais grave você fazer isso do que em momentos normais, em que as pessoas estão ali lidando com o dia a dia normal das doenças que nos assolam. Ô Joel, mas a questão que se coloca é a seguinte: se você proíbe alguém de fazer uma propaganda em cima de um remédio, eu acho que primeiro você está menosprezando a capacidade cognitiva da pessoa que vai achar. Ninguém está dizendo isso de maneira cabal, que a cloroquina é uma cura que você não precisa tomar medidas de distanciamento ou de isolamento social. Eu não vi ninguém dizendo isso. Inclusive, essa doutora que acredita nos aliens, ela fala especificamente sobre o tratamento da cloroquina. E não vi ela falando que é uma cura milagrosa também. Agora, você proíbe essas pessoas que, de alguma forma, estão tentando ajudar as pessoas que estão adoecidas. Essas pessoas que estão adoecidas, dentre elas que tomaram a cloroquina, não estão o Roberto Calil, estão o Davi Uip, que não são necessariamente que creem em aliens e que tiveram sua saúde restabelecida. Ainda há dúvidas devido também à cloroquina. Agora, você não faz nenhum tipo de proibição taxativa daqueles que demonizam
o remédio. Olha só os dois pesos, as duas medidas. As pessoas que demonizam o remédio, que não tem ainda a sua eficácia comprovada, estão demonizando a possibilidade utópica de cura das pessoas. Então é uma questão muito séria. Você está demonizando aqueles que defendem um princípio para salvar vidas. E aqueles que estão retirando esse princípio, essa oportunidade de salvar vidas, essas pessoas são boas? Então há dois pesos, duas medidas não, aí, Adriles, e essa Adriles. coisa sobra no lugar de uma questão política. Isso é óbvio, pelo amor de Deus. Se a cloroquina foi comprovado quase que taxativamente, que se usada de maneira equilibrada, e ninguém está dizendo para tomar como se fosse água, que se usada de maneira equilibrada, ela surte um efeito interessante e ela não exatamente faz mal, qual é o problema de fazer uma propaganda em cima de um remédio? Deixa eu ouvir um pouquinho a Paulinha. Joel, só um minuto antes de você, eu queria ouvir a Paulinha. Vai lá, Paulinha. A gente teve uma médica aqui, especialista, né? Quando foi? Segunda-feira. Ela falou sobre a hidroxicloroquina e a gente não viu uma discussão tão acirrada com ela em relação a isso, né? A gente vem discutindo isso há tanto tempo. Eu acho que a questão principal é se as redes sociais devem ou não derrubar isso, né? Devem ou não colocar um selo para dizer isso ainda não foi verificado, não sei. Porque hoje o que se faz é ir lá e derrubar, né? Então, acho que essa é uma discussão válida. A hidroxicloroquina, amores, tem 1000 aí pesquisas, como o Joel falou, é verdade. Infelizmente, as pesquisas não têm trazido nada de muito positivo, tem riscos ali, tem que fazer um acompanhamento, é muito complicado. Ninguém sabe. Com certeza, o Adriles também tem um ponto. Não dá para excluir completamente, mas infelizmente não temos resultados tão promissores a ponto de dizer que todo mundo que tomar isso, entendeu, vai estar curado. Mas nem todo mundo que tomar isso vai morrer. A questão é essa. Eu não estou dizendo que vai morrer. Vamos lá, eu peguei que não dá para dizer que a gente já tem um protocolo certo, correto, exato, que todo mundo que fizer vai sair super bem. Se fosse isso, se tivesse pesquisa dizendo isso, gente, a gente estaria tão preocupado assim com o vírus? Vai lá, Joel. Aí sim a gente teria um tratamento. Não existe. Não existe. Vê o caso desse menino. Ele ficou 15 dias bem. O Rodrigo ficou 15 dias bem. E depois faleceu. Sim, mas ele não faleceu devido à cloroquina, Paula. Esse tipo de vídeo é uma coisa perigosa. Agora, o que a gente vai fazer com isso, tomado de maneira irresponsável é perigoso. Aí eu acho que você pode discutir. E não é propaganda do remédio. A Madonna não tá fazendo uma propaganda. Ela acredita nisso, provavelmente, né? Ela acredita. Vamos ouvir o Joel, que ele tem uma citação para trazer pra gente. Vai lá, Joel. Ponto. Primeiro, a Madonna fez promoção de uma coisa totalmente indevida. A Madonna foi a primeira a se vender essas teorias da conspiração. Quando chega a teoria da conspiração junto, a indústria farmacêutica que está enganando, não sei o quê. Gente, isso é assim, é a marca da lorota, é a marca da conversa para boi dormir. Agora pega aqui a citação da doutora no vídeo, que eu estou citando do inglês, eu estou traduzindo. Vocês não precisam de máscaras, há uma cura. Eu sei que eles não querem abrir as escolas. Não, você não precisa fechar as pessoas. Existe uma prevenção e existe uma cura. Não dá para você estar permitindo isso neste momento tão delicado. Sensacionalistas como esse criam na população e desinformam a população. Adriles, em 30 segundos para fechar esse assunto. Não, mais uma vez, se ela falou especificamente em cura, que prescinde de outras medidas profiláticas de distanciamento social, errou e errou feio. Mas a questão que se coloca é, a cloroquina é uma ajuda válida. É sempre perseguido alguém que fala em nome, em defesa da cloroquina, que não tem comprovação de efeitos maléficos instantâneos das pessoas, e todas as pessoas que fazem alguma defesa pró-vida são perseguidas. Gente, vamos voltar a falar agora de coronavírus. A OMS declarou que... Oi, Joel, você me chamou? Não, foi uma interjeição do Adriles aí. Não falei nada. Desculpa, Joel, eu tinha ouvido a sua voz. É uma voz de intelectual aqui no meu ouvido. Olha, gente, a OMS declarou que a pandemia de Covid-19 é uma grande onda. Que onda é essa, Vini? Pois é, né? O Adriles não gosta muito da onda da OMS, né? Paulo Matias, mas a OMS está alertando que a gente precisa pensar em ondas quando se fala aí de coronavírus e alertou que ele não se comporta como o vírus da influenza, que tem características sazonais. Isso era um estudo que estava sendo feito também, né, Paulo, sobre o comportamento desse vírus, se ele tem a mesma intensidade em tempos mais frios do que em tempos
mais quentes, mas segundo a OMS, ele não circula, né? Ele circula sim com essa maior frequência, tanto em tempos mais frios como em tempos mais quentes. Aglomerações. O chefe da OMS, que o Adriles tanto adora, né, o Tedros Adhanom, disse que nas últimas semanas aí o contágio acabou dobrando em termos mundiais. Muito bem, Vini, ó, pra quem não sabe, Vinícius Moura é nosso produtor deste programa e eu... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! queria perguntar pra ele, nós vamos pro intervalo comercial, Vini, agora ou não? Eu acho o seguinte... Isso é uma vergonha. Se o Adriles quiser comentar um eu pouquinho, quero. o Joel, a gente tem certeza, pode... Vini? Tem certeza que você quer fazer Pode isso? dar um minutinho preparei pros uma fala dois, de que ele 10 tá se minutos coçando aqui, né, Paulo? Pode dar um minutinho pra Então cada um. vai, Eu falo Adriles, se rapidinho. coça, fala com a nossa Não, audiência. a citação textual da Margaret Harris. Se ninguém sabe sobre o vírus que se comporta de forma diferente, então a OMS não sabe do que está falando desde o início. Ela é atropelada pelos fatos. A OMS, mais uma vez, ela prescindiu do uso de máscara, ela falou que o vírus ficava 12 horas em superfícies, falou que o vírus não se transmitia para humanos, adiou o anúncio da pandemia em conluio com a sua patroa, a ditadura chinesa, eventualmente condenou o mundo a ficar ao mesmo tempo isolado, sem perceber exatamente o que a Margaret Harris fala agora, que o vírus chega em diferentes momentos, em diferentes regiões, em diferentes sazonalidades, com diferentes intensidades, condenou o mundo a 500 milhões de pessoas mergulhadas na pobreza, na miséria, na fome, no desemprego. A OMS é corresponsável, junto com a ditadura chinesa, por essa crise que o mundo vive, porque ela deu informações desencontradas o tempo todo e deu 2 dias atrás. Mark Ryan disse que as fronteiras têm que abrir, que as pessoas têm que trabalhar e o comércio recomeçar. Mark Ryan, um dos vice-diretores da OMS. O senhor Tedros, que no dia seguinte recomendou uma maior radicalização das medidas de distanciamento e isolamento, contradisse o próprio Mark Ryan. Ou seja, a OMS é uma desorganização mundial da saúde, como diz o grande filósofo Paulo Matias. Muito bem. Muito bem, Paulinha Carvalho, desejo melhoras aí à sua reforma e a gente se vê. Não nos vemos... Né? A minha não, aqui. É, do a vizinho. reforma do seu Prédio vizinho, maravilhoso. exatamente. Aliás, não apenas eu, mas todos os nossos ouvintes e toda a nossa produção. Paulinha, você não vem nem quinta nem sexta? Pois é, pedi 2 dias off, porque vai voltar, gente, o homeschooling na segunda, não é verdade? Eu tô com crianças em férias aqui que ficaram o quê? Ai. No apartamento. Perfeita. E aí eu pedi Você é 2 boa dias pra professora, dar uma Paula? respirada. Seus Que alunos gostam de você como professora? Seus filhos? Como é que é? Odeiam. Nossa, eu não fui uma boa professora Helena. Você quer ajuda? Você quer Muito orientação claro. para educar seus leva o filhos? Eu Adriles dou. pra educar. Cuidado, Tchau, não João leve- Pinheiro. Por favor, não leve a Deixa eu ser professor, Chega, Paulinho. Adriles. Pra Tchau, ser João Pinheiro. professor. Beijo pra você. Precisa ser guerreiro, viu? Joel? Ó, quem dera ser um peixe para nesse límpido estúdio mergulhar. Em breve Tchau. estarei aí. Tchau, Vini. Muito Tchau, bem. grande abraço. Rodrigo Rodrigues, vai na paz e leva um pouquinho de alegria lá pro céu. Tchau, Adriles. Um beijo especial para Joel Putin, nosso liberal do Kremlin. Tchau, gente. Muito obrigado. Amanhã, 10 horas da manhã, encontro marcado, Morning Show aqui na Panflix.